As precauções também são utilizadas para interromper o mecanismo de disseminação de micro-organismos e infecções no ambiente hospitalar. Existem alguns tipos de precauções, sendo elas padrão, de contato, para gotículas e para aerosóis. A precaução padrão é um conjunto de medidas que serão utilizadas no atendimento de todos os pacientes, independente do estado infeccioso. Ela será usada quando existir a possibilidade de risco de contato com sangue ou fluidos corporais, pele não íntegra e mucosas. O protocolo da precaução padrão é a higienização das mãos nos 5 momentos, antes do contato com o paciente, antes do procedimento, após risco de exposição, após contato com o paciente e após contato com áreas próximas ao paciente. Paramentação, atenção ao uso de artigos e equipamentos durante o cuidado, ambiente limpo e livre de riscos, cuidados com roupas sujas, cuidado com materiais perfurocortantes e práticas seguras de administração de medicamentos. A precaução de contato procura prevenir a transmissão de micro-organismos provenientes de pacientes infectados ou colonizados para profissionais, acompanhantes e outros pacientes, através do contato direto, ou seja, por meio do toque, ou indireto, por meio do contato com superfícies contaminadas. O protocolo usado é a utilização de um quarto privado, a higienização das mãos, paramentação, cuidado no transporte do paciente para realização de exames, artigos e equipamentos devem ser de uso exclusivo, realização e desinfecção diariamente e orientação das visitas. A precaução por gotículas busca prevenir a transmissão de micro-organismos por via respiratória por partículas maiores que 5 micras de pacientes com problemas respiratórios transmissíveis. Essas partículas podem se depositar a curta distância de 1 a 1,5 metros. O protocolo utilizado é quarto privado, higienização das mãos, uso de máscaras cirúrgicas, cuidado no transporte para a realização de exames e orientação das visitas. É necessário a utilização de sinalizações no leito para demonstrar as precauções. A precaução para aerossóis são medidas adotadas para pacientes com suspeita ou confirmação de infecções que podem ser transmitidas por vias respiratórias, através de partículas inferiores a 5 micras, e que ficam suspensas no ar. Para esse caso, é necessário um sistema de ar com filtro e pressão negativa. O protocolo utilizado é quarto privado, com cuidados para que o ar não circule externamente, higienização das mãos, máscara tipo respirador, N95, cuidados no transporte para a realização de exames, como a utilização de máscara cirúrgica, orientação das visitas sobre o uso de máscara tipo respirador e a utilização de máscara cirúrgica para acompanhantes. A Organização Mundial de Saúde, OMS, define como resíduos dos serviços de saúde todos os restos gerados em estabelecimentos de saúde, centros de pesquisa e laboratórios, bem como outros serviços citados nas legislações RDC Anvisa 306 de 2004 e a Resolução CONAMA 358 de 2005, como necrotérios, funerárias e serviços onde se realizam atividades de embalsamamento, farmácias, centros de controle de zoonoses, serviços de tatuagens e outros similares. Os resíduos de saúde são destaque pelo potencial de risco que representam à saúde e ao meio ambiente, e, devido à sua heterogeneidade, exigem classificações e descarte muito bem planejados, a fim de evitar o manuseio inadequado, priorizando a segurança. Os RSS são classificados em 5 grupos, de acordo com suas características e consequentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde.
No grupo A estão os resíduos infectantes. Englobam os componentes com possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. Este grupo se subdivide em 5, de acordo com algumas características específicas. Grupo A1. Resíduos provenientes de manipulação de micro-organismos, inoculação, manipulação genética, ampolas e frascos e todos os materiais envolvidos em vacinação, materiais envolvidos em manipulação laboratorial, material contendo sangue, bolsas de sangue ou contendo hemocomponentes. Este resíduo deve ser acondicionado pelo gerador em saco branco leitoso com símbolo de risco infectante. Grupo A2. Correspondente à carcaça, peças anatômicas, vísceras animais e até mesmo animais que foram submetidos a processo de experimentação com micro-organismos que possam causar epidemia. Como estes resíduos possuem um alto grau de risco, devem ser acondicionados em sacos vermelhos, contendo o símbolo de risco infectante. Grupo A3. Peças anatômicas, membros humanos, produtos de fecundação sem sinais vitais, com peso inferior a 500 gramas e estatura menor de 25 centímetros. Devem ser acondicionados pelo gerador em sacos vermelhos, com símbolo de risco infectante. Grupo A4. Kits de linha arteriais, filtros de ar e de gases aspirados de áreas contaminadas, sobras de laboratório contendo fezes, urinas e secreções, tecidos e materiais utilizados em serviços de assistência à saúde humana ou animal, órgãos e tecidos humanos, carcaças, peças anatômicas de animais, cadáveres de animais e outros resíduos que não tenham contaminação ou mesmo suspeita de contaminação com doenças ou micro-organismos de importância epidemiológica. Estes resíduos devem ser acondicionados pelo gerador em sacos brancos leitosos com o símbolo de risco infectante. Grupo A5. Órgãos, tecidos, fluidos e todos os materiais envolvidos na atenção à saúde de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação por prions, agentes infecciosos compostos por proteínas modificadas. Estes materiais devem ser acondicionados pelo gerador em 2 sacos vermelhos, um dentro do outro, contendo o símbolo de risco infectante. No grupo B estão os resíduos químicos. Trata-se de medicamentos, cosméticos, reagentes de laboratório, produtos saneantes domissanitários, produtos usados em revelação de exames, etc. No grupo C, encontramos os resíduos radioativos, oriundos de produtos que contenham radionuclídeos, em quantidades superiores aos limites de eliminação toleráveis pelas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. No grupo D estão os resíduos comuns. Não representam nenhum risco químico, biológico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Fazem parte sobras de alimentos, restos de restaurantes, materiais de escritório, etc. E, por fim, no grupo E, estão os resíduos perfurocortantes. Constam materiais perfurocortantes ou escarificantes, como, por exemplo, lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros similares. Eles devem ser acondicionados no local de sua geração, em embalagem estanques, resistentes à punctura, ruptura e vazamento. Nunca devem ser colocados diretamente em sacos plásticos, juntamente com outros resíduos infectantes, pois podem provocar acidentes. Os RSS precisam de classificação e manejo adequados. Assim, o gerenciamento de RSS tem por objetivo minimizar a geração de RSS
e proporcionar um destino seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos profissionais que realizam seu manejo, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Ele deve abranger todas as etapas do planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos no manejo dos RSS. Para isso, os estabelecimentos de saúde devem elaborar o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, o que trata-se de um documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e riscos no ambiente dos estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes ao manejo dos RSS, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente. O PGRSS é baseado nas características dos RSS e na sua classificação, com o objetivo de minimizar a geração de recursos e proporcionar manejo seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a prevenção da saúde, dos recursos naturais e do meio ambiente. Ele também reduz o volume de resíduos a serem tratados, promovendo ainda o reaproveitamento de grande parte dos materiais recicláveis, reduzindo o custo de seu tratamento e disposição final. O plano a ser elaborado deve ser compatível com as normas estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis e por algumas etapas descritas na Resolução de número 306/04. A Resolução RDC número 306, de 7 de dezembro de 2004, dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, estabelecendo suas etapas. As etapas são segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, tratamento, armazenamento externo, coleta e transporte externos e disposição final. A segregação consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos. O acondicionamento consiste no ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo. Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em sacos resistentes à ruptura e vazamento e impermeáveis. Deve ser respeitado o limite do peso de cada saco, além de ser proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. Colocar os sacos em coletores de material lavável, resistente ao processo de descontaminação utilizado pelo laboratório, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual e possuir cantos arredondados. Os resíduos perfurocortantes devem ser acondicionados em recipientes resistentes à punctura, ruptura e vazamento, e ao processo de descontaminação utilizados pelo laboratório. A identificação. Esta etapa permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes. Os sacos de acondicionamento, os recipientes de coleta interna e externa, os recipientes de transporte interno e externo e os locais de armazenamento devem ser identificados de tal forma a permitir fácil visualização, de forma indelével, utilizando símbolos, cores e frases, atendo-se aos parâmetros referendados na NBR 7500 da ABNT, norma relativa a símbolo de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de material, além de outras exigências relacionadas à identificação do conteúdo e a riscos específicos de cada grupo de resíduos. O grupo A de resíduos é identificado pelo símbolo internacional de risco biológico, com rótulos de fundo branco, desenhos e contornos pretos. O grupo B
é identificado através do símbolo de risco associado e com discriminação de substância química e frases de risco. O grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante, trifólio de cor magenta, em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da expressão rejeito radioativo. O grupo E é identificado pelo símbolo de substância infectante, com rótulo de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de resíduo perfluorocortante. O transporte interno consiste no translado dos resíduos dos pontos de geração até o local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo, com a finalidade de apresentação para a coleta. O transporte interno de resíduos deve ser realizado atentando-se ao roteiro previamente definido e em horários não coincidentes com períodos de maior fluxo de pessoas ou de atividades. Deve ser feito separadamente, de acordo com o grupo de resíduos, e em recipientes específicos a cada grupo de resíduos. Os carros para transporte interno devem ser constituídos de material rígido, lavável, impermeável, resistente ao processo de descontaminação determinados pelo laboratório, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondados e identificados com símbolos correspondentes ao risco do resíduo neles contidos. Devem ser providos de rodas revestidas de material que reduza ruídos. Os recipientes com mais de 400 litros de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo. O uso de recipientes desprovidos de rodas deve observar os limites de carga permitido para o transporte pelos trabalhadores, conforme as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Armazenamento temporário. Consiste na guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à apresentação para coleta externa. Não pode ser feito armazenamento temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento. Pode ser dispensado nos casos em que a distância entre o ponto de geração e o armazenamento externo justifique. A área destinada à guarda dos carros de transporte interno de resíduos deve ter pisos e paredes lisas, laváveis e resistentes ao processo de descontaminação utilizado. O piso deve ser resistente ao tráfego de carros coletores. Deve possuir ponto de iluminação artificial e área suficiente para armazenar no mínimo 2 carros coletores para translado posterior até a área de armazenamento externo. Quando a sala for exclusiva para armazenamento de resíduos, deve estar identificada como sala de resíduos. A sala para o armazenamento temporário pode ser compartilhada com a sala de utilidades. Neste caso, a sala deverá dispor de área exclusiva de no mínimo 2 metros, para armazenar 2 recipientes coletores para posterior translado até a área de armazenamento externo. Não é permitida a retirada dos sacos de resíduos de dentro dos recipientes ali estacionados. Os resíduos de fácil putrefação que venham a ser coletados por período superior a 24 horas de seu armazenamento devem ser conservados sob refrigeração e, quando não for possível, serem submetidos a outro método de conservação. O armazenamento de resíduos químicos deve atender à NBR 12.235 da ABNT. Tratamento. Consiste na descontaminação dos resíduos, desinfecção ou esterilização por meios físicos ou químicos, realizados em condição de segurança e eficácia comprovada no local de geração, a fim de modificar as características químicas, físicas ou biológicas dos resíduos e promover a redução, a eliminação ou neutralização dos agentes nocivos à saúde humana, animal e ao meio ambiente.
Os sistemas para tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objetos de licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA número 237 de 1997, e são passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente. Eficácia do processo deve ser feita através dos controles químicos e biológicos periódicos e devem ser registrados. Os sistemas de tratamento térmico por incineração devem obedecer ao estabelecimento da Resolução CONAMA número 316 de 2002. Armazenamento externo consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para veículos coletores. Neste local, não é permitido a manutenção dos sacos de resíduos fora dos recipientes ali estacionados. A coleta e o transporte externos consistem na remoção dos RSS do armazenamento externo até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana. A coleta e transporte externos dos resíduos dos serviços de saúde devem ser realizados de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14.652 da ABNT. A disposição final consiste na disposição de resíduos no solo, previamente preparado para recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento ambiental, de acordo com a resolução do CONAMA, número 237, de 1997. A RDC número 306, de 7 de dezembro de 2004, dispõe sobre especificações de etapas para cada RSS, muito importante para o estudo do tema. Vocês sabiam que o descarte inadequado gera como consequência acidentes? Isso mesmo. Acidentes são todos os ocorridos indesejáveis e disfuncionais dentro de uma estrutura organizada, que causam danos a uma pessoa ou a um grupo. Os tipos de acidentes possíveis nos ambientes de trabalho dos serviços de saúde estão ligados diretamente aos riscos que já falamos anteriormente. Eles podem ser acidentes com materiais biológicos, físicos ou químicos, acidentes com materiais perfurocortantes, respingos, vazamentos ou derramamentos e acidente de trajeto. Esse último está relacionado ao percurso que o profissional faz de sua residência para o trabalho e vice-versa. É sabido que os acidentes são causados por falhas organizacionais, sem atribuição de culpa a um indivíduo em particular. Os riscos e falhas que levam ao acidente podem ser especificados e corrigidos com a observação e reflexão dos envolvidos. Normalmente, essa é uma função das CIPAs. Meninas, eu adorei esse dia que vocês me recomendaram. Respondeu todas as minhas dúvidas. Eu tô impressionada. Muito obrigada.